E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que estejam gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar. E obrigado a todos. Fiquem com o vídeo e Deus no comando sempre. Aqui, Marcelo Leite pergunta. A pergunta tem nada a ver com essa aula de hoje, mas é interessante. O senhor acha que o Exército parou no tempo ideologicamente? O que esse pessoal quer nos últimos 20 anos para cá? Bom, o que eu acho é o seguinte: nenhuma instituição ou organização tem flexibilidade suficiente para poder interpretar corretamente o curso da história e traçar um plano de ação. Não tem, isso aí só o indivíduo humano pode fazer. Mas só o indivíduo humano totalmente desligado de qualquer interesse que possa, vamos dizer, nublar a visão que ele tem das coisas. Ora, os intelectuais existem precisamente para isso, mas se você começar a arrebanhar os intelectuais para eles servirem a este partido, aquele serviço secreto, ao exército, não sei das quantas, aí ferrou tudo. Quer dizer, a vida intelectual independente é uma necessidade absoluta de qualquer nação. Porque o homem de estudos ele não está aí para defender um partido, para eleger um candidato, para arrumar fiéis para uma igreja. Ele não está aí para isso. Ele está para tentar entender o que está acontecendo. E isso dá um trabalho miserável. Para isso, você tem que ter a flexibilidade de examinar a coisa por todos os lados necessários. Inclusive, se você vai pensar em termos de culpas, né? Bom, pode pensar, claro, a culpa existe. As ações humanas têm um peso moral. Você vai ter que ver as culpas de todo mundo. Não tem como escapar. Se você quer a análise objetiva, você supõe que você está escrevendo, vamos dizer, não uma obra de história, mas um romance. Você vai ter que tentar olhar a coisa desde o ponto de vista dos vários personagens. Você não vai poder, desse aqui eu gosto, então com esse eu me identifico e o outro eu só vejo por fora como se fosse uma caricatura. Aí o seu livro vai ser uma caricatura. E as obras de história baseadas nisso são evidentemente caricaturas. Sobretudo quando as pessoas raciocinam a partir de conceitos que, como eu estava comentando hoje mesmo, não são conceitos absolutamente. Quando você pega o que essa besta quadrada desse Marco Antônio Villa pensa a respeito de democracia, ele não raciocinou um minuto sobre o conceito de democracia. A democracia para ele é um valor. Né? A democracia é tudo que é bom. Né? Eu digo, muito bem, mas isso aí existe fora da sua cabeça? Né? Existiu alguma democracia que funcionasse assim? Não, nunca existiu, nem pode existir. Porque, vamos dizer, entre o plano dos conceitos e o plano da ação, você tem uma série de intermediações que complicam a coisa formidavelmente. Você veja, se você concebe um plano para você mesmo, você consegue executar esse plano em linha reta? Ninguém consegue. Por quê? Porque existem 1000 acontecimentos em volta que interferem, cortam o fio da meada, modificam o vento que bate. Por exemplo, você está caçando um urso, você vai dar um tiro no urso. Digo, olha, se tem uma folhinha no meio, a folhinha pode desviar a bala, meu filho. O vento que bate você tem que levar em conta. Não é isso? O próprio recuo da arma pode modificar o sentido. Tem milhões de coisas para levar em conta. Quer dizer, nem uma coisa simples como você dá um tiro, você executa em linha reta. Então, se nós estamos falando de democracia, bom, nós não estamos falando de ideias do senhor Marco Antônio Villa, nós estamos falando de coisas que acontecem na realidade. Existe democracia, existe ditadura, existe autoritarismo, existe mais isso, mais aquilo. São forças reais que estão atuando no mundo. E nós pretendemos, de algum modo, que as nossas ideias descrevam e reflitam corretamente isso. Então nós temos que levar em conta, vamos dizer, no mínimo, um certo grupo de fatores. Não é isso? Se você
entender, porque, por exemplo, que a democracia é baseada no conceito de direitos humanos, nós podemos perguntar para quantos direitos? Né? Quantos e quais? E quais são os meios de fazer valer esses direitos? Né? A coisa mais óbvia é que um direito cujo descumprimento não implica que nenhum castigo não é um direito de maneira alguma. Né? Então, o direito está normalmente acompanhado de um sistema repressivo para punir os que o violem. E, pensa bem, quando os direitos crescem, quanto cresce o aparato repressivo? O aparato repressivo sempre cresce muito mais. Por quê? Sei lá, aqui você inventa o direito X. E aqui você tem, vamos dizer, os tribunais, os órgãos policiais, as multas, etc., incumbidos de punir quem viola esse direito. Ora, você acha que algum Estado no mundo contrata só o número mínimo de pessoas necessário para manter aquilo funcionando? Claro que não. Então, o funcionário de uma burocracia cresce muito mais. Isto acontece na democracia real, não na democracia como ideia. Agora, quando você ouve esses camaradas falar de democracia hoje, está na cara que eles não meditaram um único minuto sobre as tensões e contradições reais que compõem a democracia. Então não pensaram nada, estão usando aquilo apenas como um rótulo. Olha como eu sou bom, eu estou do lado do bem, eu estou do lado da liberdade, da democracia. Ele é malvadinho, ele é autoritário, ele é isso. Meu Deus do céu, que palhaçada é essa? E esses camaradas vão dizer que são intelectuais, que são professores, são historiadores. Historiador é uma pinóia. Isso são todo um bando de palhaços. Ora, pensar essas coisas dá trabalho e precisa muita seriedade e precisa uma disposição de enfrentar. Por exemplo, o pessoal fala muito, democracia do debate. Se o debate não começa na sua cabeça, não tem debate nenhum. Quer dizer, você não tem ideia das contradições envolvidas. Quer dizer, se eu não tenho nenhuma ideia das contradições envolvidas e o meu interlocutor também não tem, então as nossas falas são impenetráveis. Eu só vou repetir a mesma coisa, eu vou repetir o pró, ele vai repetir o contra. Então isso aí é um jogo de futebol. Isso não é um debate realmente. Debate sem interpenetração das consciências não existe, é palhaçada. Então, quer dizer, eu sinceramente não creio que tenha no Exército uma única pessoa capaz de analisar essas coisas desse jeito. Não acredito mesmo. Não acredito por quê? Porque eu já estive lá. Eu já dei aula, dei conferência, convivi muito com esse pessoal, e eu vejo que já naquele tempo eles já estavam fora do compasso. Tanto que perderam todas as oportunidades de fazer alguma coisa para impedir que o estado de coisas chegasse a esse ponto. Não estou falando de intervenção militar, não. Por uma coisa que eu sempre sugeria, falar, não deixem esse pessoal mentir impunemente contra as Forças Armadas. Processe um por um. Se você processar 10, o 11º já não vai fazer. Nunca fizeram isso. Quer dizer, o sujeito botar uma mentira contra as Forças Armadas no Jornal Nacional, para ser assistida por 60 milhões de pessoas, e daí o Exército emitia uma notinha oficial que era lida pelo comandante e pela mãe dele. E nem a tropa lia. Quer dizer, que coisa mais ridícula. Quer dizer que vocês estudaram combate. Que arte de combate? Vocês sabem, não tem nada de combate. Tem combate na selva, você vai ter combate na selva contra macaco, orangotango, essa coisa. Mas quando entra, vamos dizer, no combate político com toda a sua complexidade, vocês não entendem coisa nenhuma. Quer dizer, o sujeito saber dar tiro, combater na selva, não quer dizer nada no contexto geral da política. O Arminio estava comentando, olha, que o sujeito tem mais prática de combate do que o João Paulo II. Ele viveu no meio da granada, explosão, briga de rua, essa coisa toda. Chega lá no Vaticano, as raposas velhas do Vaticano fazem ele de trouxa. É isso que acontece. Então, não nego a valentia nem o patriotismo dessas pessoas, mas eles são muito presumidos. Eles acham que eles podem tudo. Não podem, não. Vendo as análises que tem feito, digo, olha, elas estão atrasadas de pelo menos 50 anos. Eles ainda têm raciocínio em termos de imperialismo. Nós estamos em pleno globalismo. Tem 3 globalismos em conflito aí, os caras ainda não entenderam esse negócio. Se você falasse, nos anos 90, você falar para as Forças Armadas em ocupação islâmica, eles nem sabiam o que você estava falando. Iam dizer que você é louco.
Né? André Luiz, muito obrigado pela aula. Li o livro Revolução contra Revolução do Plínio Correia. O que você acha do livro? Olha, o Dr. Plínio era um homem inteligentíssimo, muito culto. E esse livro, ele acerta muita coisa. O problema é o seguinte, o Dr. Plínio não distinguia o que é o plano da história e o plano da metafísica da história. Ele tirava conclusões históricas de análise metafísica da história. Isso não pode fazer. Assim como você não pode fazer. O plano metafísico ele lida apenas com realidades universais. Quer dizer, você pode, desde a revelação cristã, você deduzir uma metafísica da história. Mas você não pode deduzir dali a história, como de fato aconteceu. Quer dizer, a metafísica da história ela fala da história como um todo, quer dizer, o plano da salvação, né? E as ultimidades, quer dizer, a finalidade última. Mas qual é o trajeto concreto, você não pode deduzir daí, isso é absolutamente impossível. Assim como você, olhando um mapa, você não pode deduzir como vai ser a sua viagem. Como é que do mapa você vai deduzir se furou o pneu do seu carro? Hã? Se um ônibus bateu em você, não pode ter nada a ver com o outro, são planos diferentes. E ele confunde os dois planos. Bom, ele não era nem um historiador, nem um filósofo. Ele era um líder, né? Com algum tirocínio histórico fabuloso, mas que não tinha os cuidados científicos necessários para isso aí. Isso aí faz com que as coisas boas e acertadas que ele diz no livro sejam desprezadas por intelectuais, que não deviam. Né? André Tavares. Por que a tradição judaico-cristã se tornou refém, vítima e colaboradora de seus algozes? Não há uma sinagoga ou instituição judaica reformista ou mesmo conservador que não tenha adotado uma posição diversitária. Isso é verdade. Aqui nos Estados Unidos, você pega 70% dos judeus aqui estão a favor dos inimigos deles. Eles querem mais imigração, querem mais muçulmanos na rua, batendo neles. Né? Quer dizer, como que isso acontece? Bom, em primeiro lugar, é preciso levar aquele em conta o famoso desejo de morte. Né? O sujeito que apanha muito, ele acaba querendo morrer. Essa é uma das explicações que tem. E o sujeito não está consciente de que ele está trabalhando pela sua própria morte. Só você analisando a dialética interna do discurso dele, você vai ver. Esse cara está falando contra ele mesmo. Às vezes, vamos dizer, sobre as desculpas mais lindas do mundo. Ora, Karl Marx, que não era nenhum bobo, ele não percebeu que o que ele estava planejando não era uma revolução proletária, e sim uma ditadura dos intelectuais. Ele não percebeu. Ele não tinha a menor ideia disso. Por quê? Isso não quer dizer que ele fosse bonzinho, bem intencionado e foi um erro acidental. Não. Ele foi um homem de uma presunção monstruosa de querer planejar a história do mundo, quando ele não estava nem mesmo entendendo o que ele estava dizendo. É por isso que nós temos que ter cuidado, vamos dizer. As pessoas realmente elas se permitem pensar e opinar sobre coisas que estão infinitamente acima, não apenas da capacidade delas, mas da imaginação delas. Você vê, esse pessoal do globalismo, eles têm muito dinheiro, são pessoas inteligentíssimas, têm uma pleiade de gênios. No entanto, eles queriam que já tivesse um governo global na década de 80. Até agora não veio. E de repente aparece uma onda mundial contra eles que eles não previam de jeito nenhum e eles não sabem o que fazer. Quer dizer, então por que fez o plano em primeiro lugar? Olha aqui, meu filho, eu não faço plano nem para a educação do meu cachorro, porque eu sei que ele vai... É aquela famosa pergunta do Mané Garrincha, você já consultou o técnico do outro time? Quer dizer, ninguém está fazendo plano no ar, você está fazendo plano dentro de um mundo que existia antes de você, vamos dizer, cuja forma e cujas dimensões você só conhece de maneira muito parcial, e você está lidando com um panorama histórico que tem não sei quantos milênios para trás, não sei quantos milênios para frente, e a gente enxerga só um pedacinho. Então, o problema desses camaradas e a culpa deles é a presunção intelectual monstruosa, né? De exercer uma influência muito maior do que
o horizonte intelectual dele permite. Então, nesse sentido, Hegel é culpado, Jean-Jacques Rousseau é culpado, Marx é culpado. Não que eles quisessem matar um montão de gente, não, eles não queriam, eles só queriam bancar os gostosos. E o resultado foi que morreu não sei quantos milhões de pessoas. Você pega o Hitler. O Hitler não era um sujeito totalmente inculto. Ele, por exemplo, ele sabia trechos inteiros de Arthur Schopenhauer e Nietzsche de cor. Não é qualquer um que faz isso. Aliás, o nosso Getúlio Vargas também sabia. Só que é o seguinte, ele só tinha cultura alemã. Então, o que é? Um provinciano, evidentemente. E ele tinha um certo gênio da estratégia militar. Isso não se pode negar. Então, o cara com isso, com meia dúzia de leituras alemãs e um pouquinho de estratégia militar, ele vai determinar a história do mundo. Por que ele não foi cuidar lá da administração de Villagnon-Cunha? Talvez ele se desse melhor. Entendeu? Então, a potência do nosso intelecto é inversamente proporcional, vamos dizer, à pretensão dos nossos planos. Está entendendo? Quer dizer, por exemplo, o pessoal vive pensando soluções para o Brasil nisso, naquilo. Fala, não tem nenhuma, eu só tenho uma solução. Tem uma solução para uma coisa que eu sei fazer, a educação de vocês, eu sei fazer. Estou fazendo e está dando certo, está muito bem feito, muito obrigado. E está dando certo. Agora, você quer ser ministro da Educação? Fala, meu filho, eu não sei nem o organograma do Ministério da Educação. Eu vou chegar lá, eu vou ficar pior que o João Paulo II no Vaticano. Está entendendo? Quer dizer, é o caipira na Casa Branca. O Obama é outro também. O Obama não tem cultura para ser professor de ginásio. E, no entanto, está lá colocado na presidência. E não tem a humildade. Os discursos do Obama era só eu sou gostoso, eu isso, mais aquilo, mais aquilo. Está na cara que o sujeito é um megalômano. Quer dizer, é um poço de vaidade, ele não tem ideia da limitação dele. Talvez ele pudesse ser o que ele era antes, é um senador estadual. Mas como senador estadual de Illinois, ele nunca foi em sessão nenhuma, nunca fez nada. Talvez então um organizador comunitário. Eu digo, qual comunidade que ele organizou? Nenhuma. Então o cara é um pseudo-organizador comunitário, de repente está colocado na presidência da República. E o Lula, então, o Lula não é nem de organizador comunitário, esse é pastor de cabrita, ele serve. Para isso aí, ele vai dar os cabritos, vai tomar conta, pô. Então, assim, essa aí é a lição número 1. O problema básico disso aí chama-se horizonte de consciência. E o seu horizonte de consciência é delimitado pelo que você não sabe. E, sobretudo, por aquilo que você não sabe, daquilo que você precisaria saber. Eu, toda hora, que eu estou explicando uma coisa para você, eu sempre digo isso. Olha, para resolver isso aqui, precisaria investigar aquilo ou outra coisa. Não faço isso. O Jornalismo da Aflição está cheio de notas de rodapé que são questões que ainda não estão resolvidas. Portanto, eu estou aqui mostrando os limites do meu horizonte de consciência. O que eu posso mudar? Isso aqui vocês têm que aprender. E dar uma lição para esse cara. Falar, nós acertamos. Por quê? Porque nós não damos passo maior que as pernas. Ou como dizia o ex-presidente Aureliano Chaves, a minha cadeirinha é pequenininha, mas nela sento eu. Igor, eu tenho um problema quando você fica ouvindo músicas mentalmente. E são músicas horríveis que eu detesto. Já faço exercício do Irala e está ajudando muito. Eu teria... Troque as músicas. Decore um monte de músicas bonitas e fique pensando nelas. Eu faço isso, eu estou aqui falando, eu estou lembrando a Amaro Del Moura cantando, essas coisas. Isso não faz mal nenhum. Agora, se as músicas são horríveis, você troca as músicas. Existe um truque, que é da programação neurolinguística. Quando você tem uma ideia que está vindo, e você não consegue se livrar dela, ou uma imagem ou um som, você o amplie. Até ficar insuportável, ele some. Isso também é um pouco baseado no Viktor Frankl. Então está vindo aquela música desagradável, você imagina que ela está aumentando o volume até ficar insuportável. Ela para, imediatamente.
Lucas Albano. Ótima aula, professor. Obrigado. Existe muito material do Malachi Martin na internet, em entrevista de áudio no YouTube, verdade. Material muito importante. Ele era assistente do cardeal Bea e leu o Terceiro Segredo de Fátima. Ele disse que João 23 era do tipo diplomático e que leu o Terceiro Segredo na abertura do concílio, chamando-o de profeta da destruição. Ora, você quer saber? Eu acho que o João 23 é um desses que exagerava, né? Ele inventou todo esse negócio do concílio achando que aquilo era uma efusão do Espírito Santo sobre a Terra, quando na realidade foi um desastre total. Quer dizer, o erro foi do Espírito Santo, por acaso? Não. O João 23 se equivocou. Quer dizer, olha, você ser papa é uma tentação, porque você tem ali autoridade total em matéria de doutrina e moral. Mas daqui a pouco você começa a ser autoridade total na profecia, no curso da história, né? E você toma decisões que vão afetar bilhões de pessoas, baseado num tirocínio muito deficiente que você tem. Eu me lembro, a gente era, quando eu era criança, né, ainda era criança, tinha um padre, muito nosso amigo, era um cara de destaque na igreja, e ele foi um dos enviados brasileiros para o concílio. Se você visse o entusiasmo daquele cara pelo concílio, era como se um milagre estivesse acontecendo. Nossa Senhora baixou na Praça da Sé, falou com ele, ele estava assim transfigurado. Quando você vai ver o resultado é esses padres dançando merengue semi-pelado em cima do altar. É isso que deu. Quer dizer, é uma coisa assim tão desproporcional. As esperanças e promessas eram tão enormemente grandiosas. As promessas do João 23, as promessas do Lenin, as promessas do Hitler. Tudo assim, um negócio tão grandioso para no fim dar só porcaria, sofrimento e prejuízo. Né? Porque não foram cuidar de um problema que estivesse à altura deles. Né? Talvez fosse incapaz. Claro, nenhum desses era um imbecil. Nem o Hitler. Né? Então, se o Hitler fosse um sargento no exército, incumbido de ocupar uma cidadezinha no interior, eu garanto que ele faria isso perfeitamente. Agora, dar um país para ele governar, vai dar isso. Esse aqui também é o problema do judeu americano. O judeu americano vem aqui, ele faz sucesso, eles têm muito talento na medicina, matemática, ciência, essa coisa toda. E o pessoal tudo tem medo de falar mal deles, porque senão vai parecer que é propaganda do Holocausto e tal. De repente o cara começa a achar que ele é um gostosão, que ele pode tudo. E se enche de certeza e vota no Obama. Daí chega o muçulmano, joga uma bomba na casa dele, ele não sabe por quê. A gente não deve ter desprezo por ninguém, mas não deve ter complacência com ninguém. Mas absolutamente ninguém, nem católico, nem judeu, nem comunista, nem ninguém. Ele deve tentar ser realista, sempre com compreensão e caridade, é evidente, tá certo? Mas, sobretudo, você deve ser capaz de olhar a sua ideia pelo avesso dela. Ora, uma ideia que não contém em si já a sua contradição trabalhada e superada não vale nada. É uma ideia que não foi pensada, foi apenas nomeada. Se a gente fala em democracia, ou em nacionalismo, ou em, sei lá, até em cristianismo, né? O Brasil está cheio de teólogo, né? de cardeais autonomeados, né? Você tem lá a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, está todo no Brasil. O moleque acabou de sair do seminário, nem do seminário foi, estudou desenho arquitetônico na FAO, né? E está lá dando palpite de teologia. É um negócio absolutamente incrível. Né? Claro, todo mundo tem direito a ter sua opinião, mas aqui, eu quando dou minha opinião nessa coisa, eu digo, estou falando apenas em meu nome. Isso aqui é a minha experiência, tal como eu a interpretei. Ninguém é obrigado a aceitar.
Se você achar que isso é bom, sugestivo, corresponde com a sua experiência, adote, senão não. Por isso eu gosto do título do livro do Soren Kierkegaard, Sem Autoridade. Ele está falando sem autoridade nenhuma. Ele é apenas o seu Kierkegaard está falando não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele pode ter razão ou não. Mas se você já vem, olha, eu represento aqui a democracia, o bem. Eu represento a Igreja Católica, a salvação da alma. Né? Eu represento o socialismo, a humanidade futura, né? A prosperidade geral. Por favor, para de palhaçada, pô. Né? Então, o problema é esse, quer dizer, o indivíduo que pensa por hipérboles autolisonjeiras. Né? Todos os pensadores que influenciaram a humanidade são todos assim. Agora, quando você pega um filósofo de verdade, um Lila Velho, vê o cuidado que o sujeito tinha de opinar nessas coisas, e a firmeza com que ele operava dentro do círculo de questões que ele aprofundou, é outra coisa. Pega o Lonergan, né? São homens infinitamente criteriosos, esses são verdadeiramente sérios, e são esses que a gente tem que copiar. Agora, quem são os filósofos que se tornam populares? São aqueles que a mídia tornou popular. Que autoridade tem a mídia, tem um jornalista em matéria de filosofia? Nenhuma. Doug Nogueira, me dá uma sugestão para a tosse. Eu agradeço todas as sugestões, só que é o seguinte, nenhuma funciona. Por um motivo muito simples. Eu tenho aqui nesse pedaço um tumor deste tamanho que está aí, desse tamanho mesmo, que está aí desde que eu nasci. Quando dá uma infecção, ele incha um pouquinho. E esse pouquinho, meu filho, é uma desgraça. Isso não tem conserto. Eu não vou operar essa coisa, porque eu já estou com 70 anos de idade, esse negócio vai me matar um dia. Né? Não é agora, não. Se eu morrer, quando eu morrer, né? Eu não sou o Roberto Marinho, se eu morrer, quando eu morrer, vou morrer disso, com certeza. Né? Então, nada desses remédios usuais para a gripe, para a tosse, etc., funciona para mim. Nada, absolutamente nada. Só tem uma coisa que funciona. Deu infecção, você tem que tomar um antibiótico para baixar a infecção. Baixando a infecção, baixa o inchaço do negócio. E daí tudo melhor. Eu não sei como é que eu cheguei vivo até os 70 com esse negócio. Isso aí é absolutamente inexplicável. Isso é um milagre. Né? Aqui ele mostra como ele curou de uma pneumonia. Eu digo, bom, certamente. Não. Paulo Carrafa. Comecei há pouco no seminário, desde já o parabenizo pelo curso, obrigado. A absorção da literatura universal e o adestramento da linguagem são suficientes para sanar problemas de comunicação no indivíduo adulto? Com certeza. Com certeza. Agora, tem que ser o treino literário. Não, pensando bem, se você fala cultura geral, só existe uma cultura geral, literária. O resto não é geral, tudo é especializado. E onde você entra no terreno do especializado, você entra no terreno dos conceitos estáveis, expressos em fórmulas fixas. A linguagem humana não é assim. Isso só a linguagem das ciências é assim. E o sujeito adestrado numa dessas linguagens, ele não tem a compreensão da linguagem geral. Ele só vai adquirir isso através da literatura. Existe um artigo do Ortega Gasset maravilhoso, que ele fala da ascensão da administração inglesa no mundo. Na época os ingleses tinham um império que ia de sol a sol. Né? E ele dizia, qual era a formação que esses caras recebiam? O que eles estudavam lá em Oxford? Eles só estudavam duas coisas. Eles estudavam grego e esportes. Eles não tinham nenhuma formação especializada em nada. Mas eram pessoas com um domínio imenso da literatura clássica, da sua própria língua, evidentemente, e que conseguiam aprender qualquer coisa na hora que era preciso. Né? Então, a linguagem é tudo, meu filho. Você não pode dizer, por exemplo, que... Ora,
o zoologístico, é o animal que fala. Ele não é um animal que faz contas. Fazer conta o computador faz. Um ábaco faz. Agora, falar, você ser capaz de expressar, às vezes, nuances muito individualizadas de experiências que você teve. E pior, o outro entendeu o que você está falando. É uma intercomunicação entre as imaginações. Isso é um milagre. Isso aí somente a formação literária que dá. Se não tem a formação literária e em cima da ignorância, vamos dizer, da inépcia ao lidar com o idioma, o indivíduo coloca uma linguagem especializada, aí ferrou, acabou. Quantas vezes eu já vi você discutir com o físico, com o biólogo, com o geólogo, ele sempre pensa que você está falando de física, de biologia ou de geologia. Ele só entende os termos na sua própria língua. Ele não entende a flexibilidade de significado que as palavras têm na comunicação geral e na comunicação literária. Pior, o negro não tem essa flexibilidade e ele está lá decorando a Bíblia. E falando de Bíblia e interpretando a Bíblia. Eu digo, meu filho, você tem ideia da força literária da Bíblia? Você tem alguma? Não precisa nem ir para Moisés, porque São Paulo apóstolo. São Paulo apóstolo é um dos maiores escritores da humanidade. A cada linha São Paulo tem uma riqueza de significado que não acaba mais. Que se você, é claro que você pode adquirir a sua formação literária lendo a Bíblia, isso você pode. Se você lê muito a Bíblia e não tiver a pretensão, vamos dizer, de ser seu intérprete fiel e sair ensinando os outros, se você lê para você mesmo, isso é uma formação literária maravilhosa. Tão eficiente quanto você estudar a literatura grega inteira. Tão ou mais eficiente. Porque na Bíblia você tem todos os estilos possíveis. Né? Você tem estilo narrativo, tem estilo épico, tem estilo de sermão, tem tudo. Né? Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Forte abraço, tamo junto. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder.
Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né?